Hoje não está escrito mais um programa com o Dr. Rodrigo Silva falando de arqueologia e a Bíblia. Fique conosco, Está Escrito começa agora. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está Escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Amigos telespectadores, bem-vindos a mais um programa do Está Escrito. E como nós prometemos, aqui mais uma vez o Dr. Rodrigo Silva. Dr. Rodrigo, bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar de novo aqui no programa Está Escrito do Canadá. O prazer é todo nosso. Bem, na última semana, o senhor fez, nós em inglês dizemos um cliffhanger, deixou um gancho, né? Dizendo para o pessoal que nós vamos falar de um pedaço de tijolo que o senhor trouxe aí, muito interessante. Mas primeiro, porque como sempre, eu tenho a certeza que tem pessoas que assistiram o programa uma semana passada, que ligaram para os amigos para assistirem este programa. Então, quem sabe uma pequena biografia do senhor, para começar. Aliás, eu até aproveito para corrigir um pequeno deslize que eu cometi da outra vez. Eu falei que há décadas que eu estou dando, eu não tenho tantos anos assim, dá para perceber, né? Na verdade, eu já dou aula no NASP, que é o Centro Universitário Adventista de São Paulo, por 13 anos. Lecionei também em outra faculdade no Brasil por mais 4 anos. Então, na verdade, eu tenho 17 anos aí de sala de aula. E já estudo... São quase 2 décadas. Quase 2 décadas, né? Mas ainda vamos ficar no quase, por enquanto. Sou formado em arqueologia, em filosofia, arqueologia também e teologia. Tenho treinamento nessas áreas aí. Já leciono esse tempo. Sou casado com uma professora também da Faculdade de Educação. E estamos felizes aí na área do magistério, da pesquisa e também do pastorado, porque, acima de tudo isso, eu tenho o prazer de ser um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Que bênção. O senhor tem sido uma bênção aqui para nós, nosso programa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Rapidinho, uma coisa, nós não falamos, o senhor já foi em várias escavações? Sim, eu já participei de escavações em Israel, na Jordânia, no Sudão e também na Espanha. Na Espanha, nós escavamos um sítio arqueológico de uma cidade de Clunia. No Sudão, foi também uma pesquisa ali sobre a possível presença dos anaquins no deserto de Baiuda. Em Israel, nós escavamos alguns sítios ali sob a direção da Universidade Hebraica, quando a gente estava estudando com eles a especialização. E na Jordânia, com a Universidade de Andrews, quando nós estávamos fazendo o pós-doutorado em arqueologia bíblica. Deve ser muito interessante essas escavações, né? Muito bom mesmo. É uma oportunidade, sabe, tomar um artefato na mão, que você sabe que por milhares de anos esteve debaixo da terra. E você é a primeira pessoa, por exemplo, a escavar uma moeda que seja. Principalmente quando se trata de arqueologia bíblica, é algo muito importante. São elementos que contam a história do meu Deus. Eu fico pensando, será que alguém que pegou essa moeda conheceu pessoalmente algum personagem, o próprio Jesus? Então me remete também para o futuro, quando eu vou poder vê-lo face a face. Exato. Bem, nós temos que falar sobre esse pedacinho de tijolo. O pessoal está ansioso para saber. Eu estou ansioso também para saber. Então, o que o senhor pode nos falar a respeito disso? A arqueologia é uma ciência. Certo. E as ciências são feitas de detalhes. Os detalhes são importantes. Às vezes, um detalhe pode fazer toda a diferença. Apenas para recapitular para aqueles telespectadores que estão sintonizando o Está Escrito agora e não estavam anteriormente, nós dissemos aqui, nós fizemos um desafio. Porque, Bill, é uma coisa que é bom deixar claro para todos que estão nos assistindo, não há como ser neutro em relação a este livro. Se a Bíblia é um livro falso, eu afirmo isso aqui no seu programa, se a Bíblia é um livro falso, este é o pior livro de todos os tempos, deve ser combatido. Por outro lado, se ela for verdadeira, este é o maior livro de todos os tempos, deve ser seguido. Note, eu não tenho espaço para o meio termo. Certo. Se a Bíblia é falsa, tolo aquele que não a combate. Se a Bíblia é verdadeira, tolo aquele que não a segue. Certo. Não há como ficar neutro, então eu faço o desafio. Esse programa se chama Está Escrito. Ele é baseado numa falsidade ou numa verdade. Isso é para cada um pensar. E a partir disso tomar a sua decisão. A Bíblia conta uma história muito estranha.
A princípio, eu admito que é uma história estranha. Um casal num jardim, seduzido por uma serpente. Se alguém dissesse para mim, escuta, você acredita na história dos 3 porquinhos? Ninguém acreditaria nessa história. The Three Little Pigs. Right. Ninguém acredita nisso. Porcos não falam, lobos não sopram casas, porcos não constroem casas e moram nela. Por que eu não acredito na fábula de La Fontaine, dos 3 porquinhos, mas acredito na história de uma serpente que falou? Se porco não fala, como é que serpente como é que serpente fala? Então vamos admitir, realmente é uma história estranha. Mas se eu estivesse num tribunal e Moisés apresentasse essa história estranha, você há de convir comigo que um bom advogado não vai chamar de mentirosa uma testemunha apenas porque a sua história é estranha. O direito está repleto de histórias estranhas que eram a mais pura verdade. Certo. Concorda comigo? Lógico. Então é uma história estranha a princípio, mas eu tenho como verificar a viabilidade dela ou não, através das testemunhas que confirmem aquele depoimento. Então vamos ver, a história que a Bíblia me apresenta, ela é confirmada por outros depoimentos. Quando eu vou no mais longínquo da história humana, as primeiras inscrições produzidas pela humanidade, no começo da civilização humana, que história elas me contam sobre os seus ancestrais? Notemos, Bill, se Adão e Eva existiram, eles estão no topo da genealogia de todas as nações do mundo. Todas as civilizações do mundo nasceram deles, se é que eles existiram. Certo. Se é que eles existiram e todos nasceram deles, nas primeiras civilizações, eu devo encontrar elementos que me remetam Lógico. a esse ancestral comum. Lógico. E eles existem. Então, no programa Está Escrito, eu acho que quem perdeu tem uma chance de poder assistir através da internet, não é isso? Está escrito .ca, então, você se perdeu, pode ver através da internet as informações que nós estamos apenas sumarizando aqui. E dentre os vários elementos contados nessas primeiras inscrições cuneiformes da humanidade, elementos como um jardim do Éden, um casal que é expulso dali, uma rebelião no céu, etc., há a história de um dilúvio. Você tem, por exemplo, o épico do Gilgamesh, o épico do Atrahasis. Todos eles contam, o dilúvio sumeriano, falam a respeito de uma grande inundação que tomou conta de todo o mundo e apenas alguns se salvaram. E logo após mencionar essa inundação, falam que as suas cidades foram construídas a partir da construção de uma torre sagrada. Essa torre sagrada tinha algumas funções específicas, entre elas a adoração aos deuses, Enlil, que eram os deuses que eles adoravam, fugir do grande dilúvio, interessante, fugir do grande dilúvio. Inclusive, há um tablete cuneiforme, traduzido por Kramer, que faz menção à torre que foi construída numa época em que todos adoravam a Enki numa só língua. E também há a menção de que as línguas foram confundidas posteriormente à construção dessas torres. 14, alguns acreditam até 18, por algumas ruínas não estão muito claras. Entre 14 e 18, ruínas de torres foram encontradas datadas do 3º milênio antes de Cristo. A Bíblia me fala também que uma das primeiras cidades pós-diluvianas a serem construídas foi a cidade de Babel, construída por Nimrod. Essa cidade foi construída a partir de uma torre. Olha que interessante, a arqueologia me mostra que as primeiras civilizações são cidades construídas por torres. Agora, este aqui é um pedaço de um tijolo de uma dessas torres-templo construídas na Suméria, datados do 3º milênio. Arqueologicamente falando, nós damos o nome de zigurats a essas torres-templo. Agora, se o telespectador olhar bem no seu vídeo, vai perceber que esse tijolo que eu tenho na mão aqui, ele tem uma parte do tijolo, é claro, e aqui uma parte escura. Certo. Tá vendo essa parte bem escura? Exato. Essa parte aqui era o cimento que eles usavam para colar os tijolos de argila. Esse cimento é asfalto ou betume. Asfalto ou betume. Era asfalto ou betume que eles usavam para colar os tijolos daquelas antigas torres cujas ruínas nós encontramos hoje. Agora, veja que interessante. A arqueologia me mostra que as primeiras civilizações foram fundadas a partir da construção de torres, com o objetivo de escapar de um dilúvio, adorar os deuses, que houve uma confusão de línguas, como a Bíblia fala, e eu, arqueologicamente, quando pego um pedaço de um tijolo daquelas torres, do que sobrou delas, evidentemente, eu descubro que eles usavam piche, ou betume, ou asfalto, que é tudo a mesma coisa, como argamassa, como cimento. Agora, Por que isso é importante? Olha que interessante um detalhe da Bíblia. Vamos abrir em Gênesis, capítulo 11.
E se o nosso telespectador tiver uma Bíblia em casa, poderá acompanhar conosco também na sua casa. Pegue uma versão da Bíblia, King James Version, New Standard Version, ou uma versão em português, e você vai ver que interessante. Gênesis, capítulo 11, verso 3. Eu gostaria, Bill, de pedir que você... eu estou com a Bíblia você está com a Bíblia em inglês? também, Então eu vou ler aqui mesmo em português. Sure. Isso é culpa de Babel. Senão teríamos apenas uma Bíblia, apenas uma linguagem. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Interessante. Interessante que aqui em inglês usa a palavra tar, que é asfalto. Que é asfalto. For mortar, para colar. Justamente para colar. Interessante. Aqui. Então, num pequeno detalhe, eu vejo confirmada a descrição do que a Bíblia falou. Então, aquele depoimento que o autor do Gênesis me apresenta é um depoimento que está repleto de evidências testemunhais, de evidências materiais, testemunhais, outras pessoas contaram a mesma história, evidências materiais, como aquelas que eu encontro no chamado registro arqueológico. Dá para confiar realmente nessa história. E isto é apenas um exemplo, hein? Um detalhe tão pequeno, né? Interessante, né? Como a Bíblia menciona isso. Isso foi você que descobriu? Que esse aqui, tijolo... Não, esse aqui quem trouxe para... Eu tenho um problema, eu não consigo entrar no Iraque, porque eu tenho carimbo israelense, meu passaporte. Então, alguns países, na Síria, em alguns lugares, é difícil você poder entrar. Mas esse aqui, quem nos doou foi o professor Paulo Bork, que trabalhou lá, e ele trouxe esses 2 pedaços lá para o nosso museu, que nós temos no Brasil, lá no NASP, o único museu de arqueologia bíblica da América Latina. O único? O único. Nós temos em torno de 300 peças, 90% delas originais, trazidas do Oriente Médio e esclarecendo todas com certificado de autenticidade e de autorização dos governos que permitiram. Nada foi tirado roubado, de maneira escusa. Então, esse tijolo tem quantos anos? Esse pedaço aí? Esse aqui tem 4.300 anos. 4.300 anos. Então. Agora, algumas peças do museu caíram lá por, entre aspas, acidente. Eu digo entre aspas acidente, Bill, porque eu sou um crente descrente. Eu vou explicar isso para o telespectador. Eu estou produzindo um livro no Brasil que o título dele será O Ceticismo da Fé. Porque às vezes é preciso duvidar para crer. Certo. É ler do engano achar que o ateu não crê em nada e que o crente acredita em tudo. Muita coisa que o ateu crê é pela fé. Certo. O ateu acredita em muita coisa. Por exemplo, o ateu acredita que o universo surgiu por acaso. O crente duvida disso. Então, está vendo que o crente também duvida? O crente também descrê. Eu prefiro a máxima latina que diz ex nihilo nihil fit. Do nada... nada se produz. Certo. Isso é verdade. Um monte de nada mais um monte de nada é igual a nada. 0 mais 0 é igual a 0. Então eu pergunto para o ateu, se não existe Deus, o que havia antes do Big Bang? O que havia antes do início do universo? Alguns chamam de Big Bang, eu não vou aqui entrar no mérito da questão. O que havia antes do surgimento do universo? Se não havia nada, por que hoje há algo? Certo. Então, justamente por eu ser um incrédulo quanto ao nada, eu sou obrigado a crer em Deus, entende? Certo. E dessa maneira também, entre o meu rol de incredulidades, existe a minha descrença quanto à coincidência. Eu prefiro falar de providência divina, certo, que é matematicamente falando, a chance da coincidência é infinitamente remota. Falando então de providência divina, eu queria contar uma história para você e dos telespectadores. Eu tenho um tijolo um pouquinho mais novo do que esse, bem caçula em relação a esse. Esse aqui eu falei que é de 4.300 anos atrás, ou 2.300 a.C. O outro tijolo que eu tenho é de 2.600 anos, bem mais novo, né? Data do 7º século antes de Cristo. Esse outro tijolo, ele foi da Babilônia e ele foi parar no Museu Paulo Bork. Assim, hoje nós temos autorização para tê-lo ali, está tudo documentado também. Há 30 ou 40 anos atrás, muitos brasileiros trabalhavam no Iraque em construção civil. Okay. E na época não havia tanta questão do traslado de antiguidades e tudo mais. E um brasileiro que lá trabalhava, fazendo amizade com um soldado que cuidava das ruínas da Babilônia, ele sempre ia visitar ali. Quando foi embora para o Brasil, e acredito que os canadenses que estão nos assistindo já sabem, todo mundo que conhece brasileiro pergunta de futebol, de praia, falavam de futebol, o soldado gostava dele, e ele falou, eu vou embora para o Brasil. Ah, que pena, meu amigo, você vai embora. Ele falava um pouquinho de inglês, o outro também, conseguiam se comunicar ali, mas eu queria levar um souvenir. Ah, o que você quer? Eu queria uma pedra daqui da Babilônia. Escolha o que você quiser.
E ele pegou um pedaço de tijolo, que ele julgou ser uma pedra, desse tamanho, porque havia ali alguns desenhos. Na verdade, não eram desenhos. Ele pegou aquele tijolo, colocou na mala, trouxe para o Brasil. Quando ele chegou no Brasil, o tijolo saiu do meio das roupas, sujou a mala dele e tudo. E ele pensou, vou jogar fora. Mas, felizmente, a sua esposa, as mulheres às vezes são mais inteligentes que nós homens, viu? Isso é verdade. As mulheres são... diz alguém que Satanás precisou de toda a astúcia da serpente para convencer Eva a comer do fruto proibido. Eva bastou dizer a Adão, quer uma mordida? Então, as mulheres são mais inteligentes, definitivamente. A mulher disse, não jogue fora, já que você não vai usar, dê para um professor. E havia um professor de história, lá no Brasil, chamado Paulo Barbosa, que recebeu esta pedra. O professor Paulo, então, levava a pedra para alunos da escola secundária, mostrava e ficou com essa pedra por uns 30 anos, tijolo. Quando o professor Paulo Barbosa se aposentou e foi morar nas redondezas do NASP, onde eu leciono, ele visitou o Museu de Arqueologia que nós temos ali. E eu lhe mostrei alguns pedaços de tijolo com escrita cuneiforme. E ele disse, eu tenho em casa um tijolo assim, e me contou a história. Eu fiquei... Eu fui à casa dele. E no meu curso eu estudei, a gente tem que estudar alguns idiomas antigos, a gente estudou hebraico e grego, não o grego e hebraico modernos, mas os antigos, o grego koiné. Estudei também o acadiano e o egípcio hieroglífico. Então, era possível ler um pouco. E eu falei, professor, isso aqui é acadiano. Ele perguntou, o que está escrito aí? Eu falei, bom, isso aqui não é o inglês ou o francês que você vai traduzindo assim, mas dá para a gente fazer, decifrar com os léxicos. E quando eu fiz eu não pude acreditar no que estava ali. Aliás, eu trouxe uma foto, o pessoal vai colocar para o telespectador poder ver em casa a foto do tijolo que você está vendo nesse momento. E aqui você vê que tem 3 linhas de inscrição. Esse tipo de escrita que você está vendo aqui é a escrita cuneiforme. É a escrita usada nos tempos de Daniel. De Daniel? De Daniel. Bom, agora que o pessoal de casa viu a fotografia, eu vou contar o que está escrito ali naquela foto do tijolo que todo mundo viu. Ali, a tradução seria, eu sou Nabucodonosor, rei de Babilônia, provedor dos templos de Esagla e Êsida, e filho primogênito de Nabopolassar, rei de Babilônia. Uau. Havia uma parte do fragmento que estava meio apagada, eu não consegui traduzir, um professor de Assiriologia da Universidade de Budapeste que traduziu. Por recomendação da minha esposa, porque eu também aprendo com a esposa, antes de divulgar isto, nós fizemos questão de pedir a confirmação de assiriologistas mais capacitados do que eu, que são especializados realmente, eu não sou especialista em assiriologia, pessoas que vivem disso, que confirmassem se a tradução estaria correta e todos confirmaram a autenticidade e a tradução. Essa pedra hoje foi doada pelo professor Paulo Barbosa, faz parte do acervo do NASP, já está documentada, registrada junto ao governo, para que não tenhamos nenhum tipo de dificuldade, e está lá mais uma confirmação. Agora veja que curioso. Esta pedra fala de um personagem mencionado na Bíblia, Nabucodonosor. Até por volta do início do século XIX, as pessoas diziam que a Babilônia nunca tinha existido. Nós tínhamos ouvido falar essas coisas. Que Nabucodonosor nunca existiu, nada, era tudo mito. Heródoto falava da Babilônia, e a Bíblia também, mas diziam é um mito. Se Babilônia existiu, aonde estaria uma cidade daquele tamanho? Até que Robert Coldway, seguido por Henry Layard, nos anos de 1815, depois 1839, depois 1899, começaram o processo de escavação e encontraram a cidade de Babilônia. Então, 1-0 para a Bíblia. Provaram que Babilônia existiu. Mas eles diziam, tá, Babilônia existiu, mas Nabucodonosor é um mito. Quando decifraram a escrita cuneiforme, em vários tabletes encontraram o nome de Nabucodonosor. E agora nós temos isso aqui também. Mas os críticos não descansavam. Depois que admitiram a existência de Babilônia, como diz a Bíblia, admitiram a existência de Nabucodonosor, como diz a Bíblia, eles negavam a existência de Belsazar. Belsazar, você deve saber, para o telespectador ficar mais ciente, segundo a Bíblia, o último rei da Babilônia. Foi durante uma noite em que Belsazar estava fazendo um banquete e profanando os utensílios sagrados do templo judeu, que Ciro e Dario vieram com as tropas medo-persas, invadiram a Babilônia e mataram o rei naquela noite. Aí eu tinha um problema. Quando descobriram a lista dos reis da Babilônia, descobriram que o último rei era Nabonido. Mas a Bíblia falava que era Belsazar. Nós tínhamos um problema duplo. Em primeiro lugar, nenhuma lista trazia ninguém chamado Belsazar. E a Bíblia apontava como rei.
Segundo, o último rei era Nabonido, não teria outro depois dele. Então os críticos pensavam, tá, Babilônia existiu, admitimos Nabucodonosor, mas Belsazar é um mito da Bíblia. Até que, posteriormente, Talbot estava fazendo uma pesquisa em alguns tabletes que estavam no Museu Britânico, no porão do Museu Britânico. Aliás, até hoje, existem centenas, talvez milhares de tabletes no porão do Museu Britânico que ainda não foram decifrados, por falta de especialistas, pelas condições, às vezes, ilegíveis que muitos deles se encontram. Novidades podem aparecer, mesmo durante o momento em que esse programa for ao ar. Interessante. Ele descobriu um tablete que ele traduziu como sendo a oração de Nabonido. E quando ele foi decifrando o tablete, lá pelas tantas, Nabonido pede oração pelos seus servos e pelo seu filho, Bel-Achar-Uzur, Belsazar. Havia, então, um Belsazar. Mas isso não solucionava todos os problemas. A Bíblia dizia que Belsazar era rei. Ali, no máximo, seria filho do rei. Mas a decifração de outros tabletes de Talbot explicou o fato. Nabonido sempre viajava, sempre estava fora da capital. E numa das vezes que ele estava em Teimã, no oásis, ele deixou Belsazar, o filho dele, como regente na capital, no lugar dele. E foi enquanto o filho dele estava como regente que os medo-persas atacaram a capital, a destruíram e mataram o rei. Ele veio com as tropas dele para tentar socorrer a capital, mas já era tarde demais. E quando a gente lê na Bíblia que Belsazar fez uma promessa a Daniel. Ele falou com Daniel assim, você pode checar em casa depois no capítulo 5. Daniel, decifra a escrita na parede e eu farei de você o terceiro no meu reino. Ora, se nós compararmos isto à história de José no Egito, Faraó, quando colocou o anel no dedo de José, prometeu que José seria o segundo. Por que Belsazar oferece para Daniel a terceira posição? É porque ele já era o segundo. Era o pai dele. Era o pai dele, e ele ofereceria a Daniel. Então, mais uma vez, ponto para a Bíblia. Até hoje não encontramos ainda nenhuma prova arqueológica da existência de Daniel. Por isso eles não existe? Não existe, não encontramos ainda. Por isso os críticos falam, tá bom, Babilônia existiu, Nabucodonosor existiu, Belsazar existiu, mas Daniel não existiu. Daniel é mito. É mito. Se amanhã encontrarmos uma prova de Daniel, eles vão falar, tá bom, Daniel existiu, mas os leões da cova não existiram. Então, sabe, quando as pessoas querem encontrar razões para duvidar, cuidado. Se você quer encontrar razões para duvidar, você vai achá-las. E a dúvida é o pior cancro que a mente de uma pessoa pode ter. A credulidade excessiva é perigosa, mas a dúvida excessiva também é muito perigosa. Devemos ter a mente aberta, Bill, mas não tão aberta a ponto do cérebro cair para fora. Devemos analisar tudo. E eu digo, a Bíblia é a palavra de Deus, que transforma vidas e que qualquer intelectual pode com segurança saber que está tomando um livro fidedignamente histórico, uma palavra revelada de Deus. E a arqueologia confirma esses fatos. Doutor Rodrigo, eu estive em Berlim, no Pérgamo, museu. Pérgamo. Eles têm uma maquete de Babilônia, lá daquele estado. Aquilo é feito o mais próximo possível do que os assiriologistas pensam. Lá você tem como seria, inclusive você tem a porta de estar, que a original está no Pérgamo Museu, a réplica que está em Bagdá. Eles pegaram tijolos por tijolos e reconstruíram ali. Inclusive você tem a porta de estar onde as procissões passavam. Isso é apenas um fragmento do que a pá dos arqueólogos trouxe à luz, mas já dá para ler muita coisa e a gente consegue compreender. E o curioso, Bill, que eu sei que nós estamos indo para o final do programa, é que esses achados ocorreram justamente no final do século XVIII para o século XIX. Em 1798, que Napoleão Bonaparte encontrou a Pedra de Roseta e a partir dali começaram a explorar o Egito, em seguida a Mesopotâmia. Em 1718, segundo as profecias de Daniel, que com certeza quem assiste o Está Escrito já deve ter visto você explicar Daniel, ali começaria o tempo do fim. Certo. E havia uma promessa de Deus, que no tempo do fim o livro de Daniel seria aberto à compreensão. É exatamente depois disso que começa a arqueologia bíblica, descobrindo a Babilônia, descobrindo o lugar onde existiu Daniel, onde ele escreveu as coisas que escreveu e ajudando a iluminar as páginas da Bíblia. Eu poderia quase dizer que até o começo da arqueologia é um começo profético, indicado por Deus no tempo do fim para ajudar-me a compreender melhor a palavra de Deus e a pregar estas maravilhosas histórias que esse livro contém. Deus coloca todas as evidências aqui para que seus filhos possam saber que Jesus está prestes a voltar. Com certeza. E hoje é o dia de
tomar a decisão para aceitar a Jesus Cristo e entregar a sua vida por completo. Com certeza. Doutor Rodrigo, o senhor podia orar pelos nossos telespectadores? Pois não. Oremos então. Amado Pai, obrigado pela revelação dada através da Bíblia Sagrada. Obrigado pela revelação máxima que foi a vinda de Cristo a este mundo para morrer por nós como pecadores. E obrigado pelas promessas que temos quanto ao retorno do Teu Filho e a transformação que hoje podemos experimentar pela leitura da Tua Palavra e o recebimento da Tua graça. Abençoa cada telespectador agora do programa Está Escrito. Fica conosco e dá-nos a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, chegamos ao final de mais um programa. Doutor Rodrigo, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. E aos nossos telespectadores, muito obrigado também que fielmente vocês assistem ao nosso programa. Deixa eu lembrar algumas coisas para vocês. O Está Escrito website, estaescrito.ca. Lá você pode ver esse programa de novo e pode indicar a um amigo. Lá tem um link que dá para ver o programa do Dr. Rodrigo no Brasil, Evidências. No website vocês podem mandar uns comentários sobre os programas. Vocês também podem enviar um pedido de oração. A nossa equipe, todos os dias de manhã, se reúne e ora pelos pedidos que chegam até o nosso escritório, ou através da internet ou através do correio. Pode saber que se você enviar um pedido de oração, a nossa equipe vai orar por esse pedido e vai apresentar diante de Deus. Lá no website você também pode se sentir que o Espírito Santo tocou no seu coração. Você pode enviar uma doação para o programa também, para nós mantermos este programa no ar. Até a próxima semana, se Deus quiser. Lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.